Pois muito que bem, vamos falar de Sol da Meia-Noite? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre Sol da Meia-Noite, o primeiro livro da saga Crepúsculo, lançado agora pela voz do Edward, né? Pela versão do Edward da história. Então se você gosta da saga Crepúsculo, já deixa o seu like, vou deixar aqui na descrição um link pra compra do livro. Se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal e fica até o final, porque no final eu vou contar as informações do sorteio, então vai ser tudo. Antes de falar do livro propriamente dito, eu queria falar um pouquinho sobre a minha história com Crepúsculo. Eu li o primeiro livro quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu li o livro em e-book, inclusive no meu último vídeo de dicas para iniciantes, que eu vou deixar linkado aqui, eu falei que o único livro que eu tinha conseguido ler em e-book tinha sido Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, mas eu tinha esquecido que eu li também Crepúsculo. Eu li Crepúsculo em e-book, depois eu ganhei de uma tia minha, o Lua Nova, que é o único que eu tenho físico ainda aqui. Inclusive, essa é uma edição, gente, que é tão triste. Não pela edição em si, mas porque eu tinha um grande apreço por esse livro. Eu emprestei para duas pessoas que cagaram o meu livro inteiro, escreveram no meu livro. Ai, gente, bizarro. Só quem empresta um livro pra alguém e recebe o livro todo cagado assim, porque, gente, eu tinha realmente apreço. Eu tenho apreço com todos os meus livros. Essa pessoa, inclusive, ela girou o livro pra ler. Então ele tá todo marcado aqui na frente. Ai, gente. Se eu pudesse, eu processava, de verdade. Eu queria meter um processinho nessa pessoa por ela ter destruído meu livro. Mas eu guardo com carinho porque é o único que eu tenho. Porque depois de Lua Nova, Eclipse eu também li, mas eu dei ele de aniversário pra uma amiga minha e depois ela me emprestou e daí eu li pelo livro que eu dei pra ela. E Amanhecer eu nunca li. Porque quando lançou Amanhecer, eu já tava um pouco mais velha e daí eu já não me interessava mais tanto pela história. Apesar de eu ter amado muito quando eu li, quando lançou Amanhecer já não era muito a minha vibe e acabei não lendo. Inclusive eu também não assisti Amanhecer parte 2. Então realmente já tinha assim meio que superado essa minha onda Crepúsculo. Mas quando eu li, eu amei demais, achei perfeito. Eu amava, eu sempre fui muito Team Edward. Eu achava ele o ideal de homem. E né, vamos falar um pouco sobre isso também hoje, porque né, o Edward ser o ideal de homem é um pouco complicado. Mas quando esse ano anunciou que ia sair Sol da Meia-Noite, porque esse livro, né, pra quem acompanha a saga desde o começo, sabe que já tinha saído umas partes, não sei o que, não sei se tinha vazado, o que tinha acontecido. Na minha cabeça, inclusive, gente, eu achei que esse livro já tinha até sido lançado e eu que não tinha dado a mínima. Mas não, ele não tinha sido lançado, né? Eu falei, nossa, gente, mas depois de 10 mil anos a mulher vai querer lançar agora esse livro? Acho que nem vou ler. Fiquei zero animada, inclusive eu lembro que eu comentei com as minhas amigas, tipo, ai gente, até parece que eu vou perder meu tempo. E sim, gente, eu acabei comprando, dei essa chance pra relembrar a história, pra realmente ver como seria a minha visão hoje em dia se eu lesse. Apesar de ter certeza que eu não ia curtir tanto quanto eu curti antes. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu também nunca reli a saga, porque eu sei que eu não ia curtir. Que eu ia começar a ver pontos mais ou menos e tal, mas já falo melhor sobre todas as minhas percepções. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, me siga, vou deixar passando aqui na tela pra você, porque enquanto eu tava lendo esse livro, gente, eu surtei em vários momentos. Eu fiz vários stories dando literalmente um surto, as pessoas ficaram rindo, interagimos, então pelo Instagram a gente tem esse contato muito mais próximo, então vai lá, me segue, que eu sempre tô postando sobre as leituras que eu tô fazendo e como eu tô reagindo a elas, me siga lá. Agora eu vou começar então a falar realmente da história de Sol da Meia-Noite, mas se você tiver com medo de pegar algum spoiler, eu acho um pouco complexo a palavra spoiler, porque a gente sabe o que acontece na história, então não tem nada de novo, né? Não tem nada tipo assim, ai, um desfecho diferente. Não, é a mesma história de Crepúsculo, então não acho que nada que eu vou falar que é um spoiler, mas eu não vou falar como é que o Edward narra o começo, meio e o fim, sabe? Eu vou só mesmo falar as minhas percepções do que eu achei, as minhas percepções do que eu achei do personagem, de como ele fala sobre outros personagens, sabe? E não vou entrar em detalhes do tipo, ele começa falando sobre isso, sobre aquilo, então pode ficar despreocupada, porque eu acho que essa é a grande chave do livro, né? A gente descobrir como o Edward vai narrar essa história. Então, falando do primeiro ponto crucial da história, que obviamente é o Edward, né? O que eu achei do Edward nessa história. Como eu falei, eu sempre fui Team Edward, ele era meu ideal de homem, e isso, obviamente, já caiu por terra. Eu acho que já tinha caído até antes. Com certeza, depois que eu li esse livro, caiu por terra total. Primeiro de tudo sobre o Edward, ele é extremamente arrogante. E ele não é só arrogante com os humanos, sabe? Ele também é arrogante com os vampiros, ele se acha
muito bonzão, muito diferente. Acho que principalmente porque ele lê pensamentos, né, e tal. Ele é um porrinho, gente. Essa é a verdade. Edward é um porre. Só que além dele ser arrogante, ele é extremamente infantil. E isso acho que foi um ponto que me pegou muito na história. Porque, gente, vamos lembrar que o Edward, ele tem 104 anos. Ele não é um jovenzinho de 17, literalmente. Porque, assim, eu acho que quando a gente lê Crepúsculo, da visão da Bella, a gente fala, ai, como que a Bella é bobinha, como que a Bella é isso, e assim, e assado. Mas a Bella tem realmente 17 anos, ela não viveu uma vida inteira pra aprender e ter maturidade suficiente. Ela, inclusive, nunca nem ficou com ninguém, ela nunca se apaixonou, né? Então, assim, é tudo muito novo pra ela. E o Edward, ele tem 104 anos. E aí, óbvio, o Edward também nunca se apaixonou por ninguém, nunca ficou com ninguém. Isso, inclusive, é um furo muito grande pra mim na história, porque eu acho que a Stephenie Meyer quis trazer esse ponto como quem diz, né? Ai, olha como que o Edward passou a vida inteira esperando por ela, olha que romântico. Mas, gente, eu não vejo nada de romântico nisso. Eu penso, ele passou 104 anos vivo pra nada, porque ele continua um menino bobinho de 17 anos. E não tem como passar pano, gente. Ele é extremamente imaturo. Desculpa falar, entendeu? Mas ele é muito imaturo real, assim. As atitudes dele são imaturas, principalmente quando ele tá perto da Bella, sabe? No começo, naquele começo da aula de biologia e tal. Quando a gente vê da perspectiva dele, a gente percebe o quanto que ele não tem maturidade realmente pra lidar com nada, sabe? Ele é um vampiro de 104 anos, mas que tem zero experiência. É meio complicado mesmo, porque o que você espera, e eu acho, pelo menos, que quando eu li Crepúsculo eu tinha uma visão muito do Edward, era de como o Edward ele era muito mais velho e muito mais maduro do que a Bella, sabe? Eu acho, inclusive, que a autora quis tentar colocar ele dessa forma pra trazer uma humanidade, pra trazer conflitos internos pro personagem, mas eu acho que ela narrou isso da pior forma possível. E, inclusive, eu acho que um outro ponto da autora, que eu já vou levantar aqui, é como que a autora tenta forçar coisas a acontecerem. Eu acho que, principalmente em relação ao Edward, duas forçações de barra muito grandes que ela faz o tempo inteiro é como todo mundo tá muito interessado no Edward. Não só nele, né? Em todos os vampiros, como que eles são extremamente interessantes. Então, assim, tá todo mundo caidinho aos pés dele. Mas, em contraponto, a autora fica tentando forçar que todo mundo sente medo deles. E isso eu achei uma das piores coisas do livro. Porque, gente, ninguém sente medo deles. O Edward, em algumas passagens, ele fala assim, ai, porque o instinto de humano dele já percebe que não pode ficar perto de mim. E, gente, sinceramente, eu não vi isso em nenhum momento. Pra falar a verdade, o que eu percebo das pessoas não ficarem próximas deles é que eles são arrogantes, eles não olham na cara de ninguém, eles são super bonitos e passam de nariz em pé. Eles querem que as pessoas façam o quê? Que as pessoas sejam simpáticas e vão lá conversar. Isso é meio, tipo, impossível, sabe? Eu acho que se você tá numa escola onde você chega depois que todo mundo, e você, obviamente, não dá abertura pra ninguém falar com você, não é que as pessoas, elas têm medo de você porque você é um vampiro. Afinal de contas, ninguém sabe que eles são vampiros. E afinal de contas, também, ninguém nem imagina que vampiros existem. Então, eu não acho que é um sexto sentido aí das pessoas. Eu acho que, na verdade, é uma questão, assim, de arrogância e que não vai pra frente porque eles não dão abertura pra essas pessoas. E a autora fica tentando forçar esse estereótipo de vampiros que dão medo, sendo que ela mesma não consegue narrar um trecho sequer que deixe os vampiros dando medo. A não ser óbvio no final, né, quando rola aquela treta lá da Bella com aquele vampiro X que tenta matar ela. Mas aí, lógico, não tem como a Bella não sentir medo desse vampiro, porque ele tá tentando matar ela. Mas, no geral, acho que essa tour de sexto sentido que a autora fica tentando colocar nas pessoas, pra elas sentirem medo, não funcionou. E eu vou levantar aqui só algumas passagens de como o Edward, ele é infantil, e esse livro mostra. Bem no comecinho ele fala assim, eu adorava que meu nome tivesse saído de moda nas últimas décadas. No passado, sempre que alguém pensava em qualquer Edward, eu virava a cabeça automaticamente, o que era bem irritante. Tipo, é sério que você tem, tipo, meio que, sei lá, um ciúminho que as pessoas chamavam Edward? Girl. E ainda falando dos vampiros, pra mim a melhor personagem é a Rosalie. Eu também gosto muito da Alice, mas pra mim a Rosalie é a melhor personagem desse livro. Porque, gente, ela é sensata. E eu já gostava da Rosalie desde quando eu li Crepúsculo lá atrás. Porque eu achava ela sensata e ela, obviamente, é a única pessoa que pensa
com a cabeça e não é levada por sentimentos aleatórios ao longo do livro, sabe? E aí o que me incomodou nesse livro é que o Edward narra a Rosalie extremamente egoísta, que só pensa nela, que só pensa na beleza dela, sabe? Como se ela fosse extremamente fútil. E eu nunca vi a Rosalie desse jeito. Eu sempre vi a Rosalie com camadas, sabe? Eu acho que tem toda aquela questão da Rosalie querer ser humana de novo e não sei o que, isso ser uma frustração muito grande pra ela. E eu acho que isso é meio que colocado num segundo plano pela visão do Edward. Ai, olha como ela é fútil. E aí tem uma passagem, gente, que eu vou ler aqui, que é bem no comecinho do livro, tá? Quando o Edward, ele fala sobre a Rosalie. E que, gente, se eu fosse vampira, eu ia ser extremamente assim. Rosalie estava focada, como sempre, em si mesma. Tinha visto seu reflexo nos óculos de alguém e pensava sobre a própria perfeição. Sua mente era como uma piscina tranquila com poucas surpresas. Ninguém tinha o cabelo tão louro, o corpo tão perfeito, o rosto oval tão simétrico e sem defeitos. Ela não se comparava aos humanos ao redor. Isso seria ridículo, absurdo. Era de nós que minha irmã desdenhava. Ninguém chegava à sua altura. Gente, obviamente, se eu fosse vampira, ia ser isso que eu ia pensar. Porque eu ia ser perfeita, eu não ia morrer. E eu ia ficar me importando com gentinha qualquer? Óbvio que não. Bati aqui no livro, deve ter feito um barulhão, né? E agora pulando pra como o Edward vê a Bella, isso também é bem complexo. O Edward vê a Bella como uma pessoa muito diferentona, como se ela fosse o oposto de tudo que existe no mundo. E a verdade é que a Bella é só uma adolescente, gente. Inclusive, tem uma parte que a própria Rosalie fala isso, que eu até anotei aqui, que é assim. Mas o jeito como ela encarava a Bella me incomodava um pouco. Rosalie a achava sem graça. Como podia acreditar nisso? Parecia-me incompreensível. A Rosalie é a única personagem que realmente vê quem a Bella é na vida real. E assim, gente, pra mim, a Bella é uma adolescente normal. Ela tem pensamentos de um adolescente normal. Porque o Edward fala, ai, como ela é bondosa, como ela é isso, como ela é aquilo. E ela é só uma adolescente. E ainda dentro desse olhar muito do Edward, uma coisa que me incomodou muito na história, como ele narra ela como uma mulher que é só perdão. Uma mulher que é muita bondade, que nunca pensa em si, que só pensa nos outros, que se anula. Como se isso fosse uma qualidade, tipo, ela nunca se coloca em primeiro lugar e isso é a perfeição, sabe? E, gente, sinceramente, vamos falar a verdade, não é, né? Eu acho que a gente tem que se amar primeiro e a gente tem que, né, nem vou entrar aqui numa questão muito de autoajuda, mas, gente, vamos ser sinceros, não é saudável uma pessoa que pensa em todo mundo, mas não pensa nela, que se coloca em perigo e nunca pensa nela, né? A verdade é que ela deveria sim pensar nela e o Edward fica narrando ela como se ela fosse essa mulher que vai perdoar tudo, que é justamente, eu acho que o estereótipo de mulherzinha fraca, que ele precisa tanto defender a Bella de tudo porque ela é tão frágil, como se ela fosse um papel. E isso também é um ponto que eu detestei na história, porque eu acho que quando você lê Crepúsculo, você tem uma visão da Bella que ela é inconsequente, óbvio, ela é desastrada, beleza, mas ela é forte, sabe? Ela tá ali enfrentando os medos dos vampiros, ou melhor, ela nem tem o medo dos vampiros, ela tá enfrentando várias coisas, e o Edward trata ela como se ela fosse ridícula, assim, como se ela fosse uma personagem trouxa. E na verdade, quando você lê o livro, você acredita que o Edward, de certa forma, confia nela, né, quando você tá lendo no Crepúsculo, e aí quando você chega em Sol da Meia-Noite, você percebe que não. E ele sempre acha que ele precisa ser o vampiro da guarda dela, sabe? Assim, eu achei bem problemático. Acho que principalmente toda essa questão de que, tipo, a mulher tem que sempre ser perdão. E é quase como se diz, o sexo frágil. Porque pode ser que em Crepúsculo a gente tenha essa visão de que a Bella não é isso. A verdade é que o Edward vê ela desse jeito, né? E aí, linkando a Bella com o Edward, como esse relacionamento começa a acontecer, gente, eu não me lembro se já era desse jeito em Crepúsculo ou se da visão da Bella foi uma coisa diferente. Pra mim, gente, nesse livro, é meio que inacreditável esse relacionamento. E nem é pelo fato dele ser um vampiro, tá? Mas pelo fato de que, tipo assim, ninguém se apaixona em uma semana. A gente pode ter até um crush na pessoa, mas, gente, passou, sei lá, nem um mês, a Bella já tava falando que amava ele falou que amava ela. Isso, inclusive, é um outro ponto de furo que eu achei na história, porque na minha percepção do que eu tava lendo, de como tava sendo narrado, tudo acontece basicamente em um mês, e chega num certo trecho da história que o Edward comenta: ai, Emmett já estava me estranhando pelos últimos meses. Como quem diz, a autora tava tentando enfiar na gente que isso aconteceu com muito mais tempo, mas na verdade ela narrou como se tivesse acontecido dentro de um mês, sabe? Primeiro de tudo, que o Edward nem tenta ficar
tanto tempo afastado dela. Ele fica uma semana longe dela. Então ele já tenta aí tentar se aproximar dela de certa forma e tal. Já é esse amor ardente. Ela nem conhece ele nem conhece. Os dois não trocaram nem duas palavras. Eles falaram, sei lá, tipo, oi. E aí eles já estão ardendo. E é engraçado como assim, o Edward, depois de 104 anos, ele conhece uma pessoa. E aí do nada ele se apaixona loucamente. Assim, ele nem tem um conflito tão grande sobre contar que ele é um vampiro. Até porque a Bella já meio que suspeita e... Sabe, é umas coisas meio furadas, assim. Que nem eu falei, a autora tenta encaixar umas respostas que não funcionam muito bem. E aí é tudo muito corrido, assim. Não que o livro seja corrido, porque isso inclusive é até um ponto, assim, meio cansativo do tanto que a gente tem que ouvir. Mas é corrido o relacionamento, sabe? Pra eles chegarem no ponto que eles estão chegando de paixão ardente. Eu acho que não acontece, entendeu? Tipo, não é uma coisa que a gente vai falar que a gente se identifica, sabe? Ninguém acha que consegue se identificar com isso. Como eu falei, a gente pode ter um crush, mas a gente não tem isso de, tipo, se apaixonar por uma pessoa a ponto de falar te amo e se arriscar loucamente em, sei lá, 2 dias. Eu acho meio fora da realidade. Obviamente, né? Já estamos fora da realidade porque são vampiros, mas anyway. Eu acho que é um livro que, sei lá, se você tem 13 anos e você nunca se apaixonou por ninguém e você nunca se interessou, você até pode achar que você, nossa, realmente, isso que é o amor. Inclusive, eu fui essa pessoa quando eu li Crepúsculo. Eu achava que o amor era aquilo. Mas quando você cresce um pouquinho, gente, você percebe. Tipo, acho que não. E aí, pulando pro Edward dentro desse relacionamento, mais profundamente, é muito complexo. Senta que... eu vou agora problematizar, gente, desculpa. Enquanto eu tava lendo essa história, gente, eu só conseguia imaginar o Edward, o Joe, daquela seriada Netflix chamado You. Ele é o Joe versão vampiro. O menino, ele stalkeia a Bella o tempo inteiro. Ele entra na casa dela pra ficar vigiando ela à noite, enquanto eles nem se conhecem, tá? Não é nem que tipo assim, a gente já se conhece, ela sabe disso. Não, ele faz isso sem nem ter conversado com ela, porque coitadinha, ela é muito frágil. Ele sente um ciúme gigantesco dela, ele nem conhece ela, ele já tá sentindo um ciúme a ponto de falar que tipo, ele queria matar o amiguinho dela, porque literalmente, gente, ele tá obcecado pela Bella, sabe? A autora tenta colocar essa obsessão da mesma forma que na série da Netflix o Joe tenta se justificar dizendo que tá fazendo aquilo por amor, que tá fazendo aquilo pra proteger a pessoa. É exatamente o que o Edward faz. Ele acha que ele está protegendo a Bella, que ele está fazendo isso porque ele a ama demais. Gente, ele nem conhece a menina. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que problematizar essa parte, gente. Porque o Edward, ele é literalmente um stalker. Ele é literalmente um psicopatinha. E aí, quando você tem 13 anos e você lê essa história, você acha que isso é amor. E a gente volta muito pra um lance de machismo muito grande, sabe? De que ele tem que defender ela, que ele tem que fazer tudo por ela. E, gente, não é assim que funciona. A Bella não é um papel. Ela pode ser desastrada, mas o Edward trata ela como se, tipo, ela fosse abrir a porta e fosse morrer a qualquer momento. Ela procura problemas, então por isso tem que ficar, tipo, se justificando mesmo pra ficar perseguindo ela. Mas ele salvou ela naquela situação que os caras estavam perseguindo ela. Sim, beleza, Edward, você salvou ela da perseguição, mas a gente não pode tirar o fato de que ele também tava perseguindo ela de certa forma, sabe? Pode ser até com essa desculpinha de tipo, estou aqui para protegê-la, mas ele tá ali, vendo o que ela tá fazendo o tempo inteiro, observando ela através da mente das amigas dela. Cadê a privacidade, sabe? Então eu achei bizarro como tudo isso é muito construído como se fosse uma coisa extremamente romântica. E não é romântico, gente. A gente tem que ter individualidade nos relacionamentos. É justamente isso que esse livro não traz. Esse livro traz muito como eles têm uma necessidade muito grande de ficarem juntos. E isso não é saudável. Eu acho que a gente chegou num ponto de vida que a gente pode discutir sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos saudáveis. E a gente já percebeu, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, que não é saudável ter esse relacionamento obsessivo por alguém. Que isso não é amor. E essa autora continua depois, acho que de 10 anos. Acho que até mais de 10 anos, né? Porque eu acho que esse livro foi lançado em 2005. Então quer dizer, sei lá, 15 anos depois do primeiro livro, ela me volta com essa história que é totalmente problemática nesses pontos. Que não tem nenhuma questão de amor nesses pontos, sabe? Isso não é amor. Gente, não é. A gente pode tentar querer passar um paninho pro Edward porque a gente tem uma memória afetiva, mas vamos encarar a realidade e isso não é amor. Porque o que o Edward faz nada mais é do que um cara pegar o seu celular e ficar vendo o que você conversa com as suas amigas. Só que ele não faz isso literalmente no celular. Ele lê os pensamentos de todo mundo pra saber o que você tá conversando, o que você fala pra eles, o que você fala dele pras pessoas. Isso não é um relacionamento abusivo? Eu deixo aqui o questionamento pra vocês.
pra não falar que só tem ponto negativo sobre esse livro, pra vocês não me odiarem, eu vou trazer alguns pontos positivos sobre o livro. Acho que o primeiro ponto positivo dessa história é que a escrita da Stephenie Meyer é gostosa de ler. Como eu falei, eu li as 727 páginas em 4 dias, o que é, tipo, muita página, né? Se fosse uma escrita densa, eu não teria conseguido ler em tão pouco tempo. E eu acho a escrita dela muito fluida, é uma escrita gostosa de ler, não é complexa de ler. Inclusive, no meu vídeo de dicas, Crepúsculo foi um livro muito indicado pelas pessoas no meu Instagram, sabe? Quando eu pedi dicas de livros pra iniciantes, ele foi um dos livros bastante citados pelas pessoas. Então, assim, eu acho que é um livro fácil de ler e isso é bom, porque às vezes a gente só quer ler uma história meio besterol mesmo, às vezes a gente só quer se divertir com a história. E eu acho que é uma história divertida. Apesar de todos os problemas, eu acho que é divertida a história, sabe? A gente se pega apegado aos personagens. Eu não me apego necessariamente ao Edward ou à Bella, mas eu gosto muito da Alice, eu gosto muito da Rosalie, do Emmett, sabe? Eu acho que tem outros personagens também carismáticos na história. E você vai se apegar a alguém, você vai querer saber qual foi seu desfecho. Eu acho que é divertido. Eu acho, então, assim, que esse é o primeiro ponto do livro. Apesar de todos os problemas, é um livro divertido. Eu ri em vários momentos. Inclusive, até esses momentos mesmo de tipo, ai, como que o Edward é meloso demais. Às vezes eu li algumas passagens e eu ficava assim, gente, não tô acreditando que tá passando isso aqui. Que péssimo. E aí o segundo ponto positivo pra mim da história, que eu também não lembrava de Crepúsculo disso, tá? Então me desculpe se eu não sou a pessoa mais expert em Crepúsculo. É um ponto positivo pra mim, que é que a Bella, ela não é diferente nessa questão de bloquear os pensamentos, né? Do Edward não conseguir acessar os pensamentos dela por nada, sabe? Tipo, ai, nasci assim e nada aconteceu. Tem muito a explicação de que isso é uma questão da linhagem familiar dela, então isso eu gostei muito, achei um ponto bem da hora. Outro ponto positivo da história é do porquê da capa da romã, né? Essa capa, por que tem uma romã na capa. Eu amei isso, a história. É uma questão mitológica aí. E também tem um outro ponto, eu não vou falar necessariamente porque não deixa vocês descobrirem, mas um ponto que eu não acho que seja spoiler e que daí eu acho que é um contraponto muito legal, é que em algumas religiões, a maçã de Adão e Eva, ela é citada como uma romã. Então eu acho que é um contraponto bem legal, porque na capa de Crepúsculo a gente tem aquela mão segurando uma maçã, e aqui a gente tem a romã, que são duas formas de mostrar o pecado, né? Então tanto a gente tem a maçã, né, quanto a romã, que são duas representações aí do pecado. Isso eu também adorei. E o outro ponto que eu curti muito da história, mas aqui eu vou levantar o que eu curti e o que eu não curti. Eu curti muito que a gente tem algumas passagens do Edward lembrando de como ele se tornou um vampiro, como que foi todo esse começo pra ele depois da transformação. Isso eu achei muito legal. Porém, o que eu não gostei é, quando eu vi que tinha 700 páginas esse livro, eu pensei, a gente vai ter mais do Edward, sabe? Mais do Edward de antigamente. Assim, são passagens mesmo, sabe? Eu achei que pra 700 páginas, ela podia ter acrescentado mais sobre isso do que outras questões que eu acho que é só mesmo uma lamúria do Edward de conflitos. Quando a gente chega no final, que eu acho que é a parte mais interessante, assim, da história, que é quando chega aqueles 3 vampiros meio X, né, e tal, e aí o cara lá vai tentar matar a Bella, enfim. Eu também não lembro como que foi em Crepúsculo, se foi corrido desse jeito, mas pelo menos em Sol da Meia-Noite eu tive a sensação de que, pela visão do Edward, foi muito rápido, entendeu? Demora um pouco pra construir esse mistério de como eles vão acabar com esse cara. E aí na hora que acontece tipo assim, em 2 linhas e... Então achei também que pra 727 páginas, ela podia ter desenvolvido melhor esse final, ao invés de fazer tantas páginas sobre a mesma coisa, pra chegar no final e ser só, tipo, rapidão, sabe? Não gostei tanto. Então eu acho que é isso, gente. No contexto geral, é um livro divertido. Eu acho que a gente volta pra uma outra época, relembra, e faz muito a gente refletir sobre o que a gente é hoje, né? Porque, pelo menos pra mim, que fui uma menina muito influenciada por Crepúsculo, que idealizou o amor da mesma forma que a Bella idealizou, eu acho que, pra mim, poder ver que eu evoluí e que, tipo, isso não faz mais sentido pra mim é muito bom. Mas eu não sei se uma menininha de 15 anos, de 13 anos que lê esse livro vai ser bom pra ela, sabe? Eu não sinto que foi bom pra mim. Porém, eu acho que assim, pra quem tem uma memória afetiva, pra quem já ama a saga e não se importa com esses problemas, é divertido, sabe? É gostosinho de ler. Você vai ler e vai relembrar desses personagens, você vai rir com eles, tem partes engraçadas na história, sabe? É um livro divertido, porém,
eu acho que não precisava ter 700 páginas, sabe? Se a autora queria aumentar, porque tem alguns capítulos um pouco intermediários que não tem em Crepúsculo, eu acho que ela poderia ter, sei lá, no máximo 500 páginas desse livro, sabe? 550 que fosse. Eu achei que 700 páginas foi muita coisa, porque no final do dia é só meio que o Edward falando as mesmas coisas, os mesmos sentimentos o tempo inteiro, e não tem tantas coisas novas que poderiam ter, sabe? Inclusive, eu não sei se lançar esse livro tanto tempo depois foi a melhor opção, sabe? Eu acho que me parece muito uma questão de, tipo, não conseguir lançar nenhuma história de sucesso depois de Crepúsculo. E aí tô tentando lançar agora, sabe? Tipo, não sei até que ponto realmente ela só não conseguiu lançar antes e agora que ela conseguiu lançar, ou até que ponto que foi só pra ser mais fácil pra ganhar um dinheiro, sabe? E vamos falar do que vocês estão esperando esse vídeo inteiro, o sorteio. Pois bem, o que vai ser sorteado então? Eu vou sortear um exemplar do Sol da Meia-Noite, da pré-venda. Então vai vir com esse card que é assinado pela Stephenie Meyer, tem um recadinho. E também vai com o pôster. Então, se você queria comprar na pré-venda e não conseguiu, that's your chance. Então não sei se vocês perceberam, mas tá até aqui no plástico, eu nem abri, tá super bonitinho. Vai então os 3. E o que é preciso então pra você concorrer ao sorteio? Gente, é bem simples, você precisa morar no Brasil, você precisa se inscrever no meu canal, ser inscrito aqui. Então no dia eu vou checar as suas inscrições, você precisa deixar aberto. Mas não se preocupa, no dia que eu for soltar, eu aviso. Você também precisa me seguir no meu Instagram, vou deixar passando aqui pra você, vai lá, me segue. E você também precisa ir no meu Instagram, ir nessa foto e marcar 2 amigos. Então é simples, é isso, morar no Brasil, se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram e marcar 2 amigos nessa foto. É isso. E good luck. E quando que eu vou soltar, então, o resultado? Eu vou esperar aí uma semaninha para as pessoas terem tempo pra fazer tudo isso. E aí, após isso, eu vou anunciar no meu Instagram o dia certinho, a hora. E aí eu faço uma live e a gente conversa junto. E eu mostro pra vocês o resultado do sorteio. Vou entrar em contato com a pessoa pelo Instagram, tá? A pessoa que for sorteada, fica atenta para as suas direct messages. Se for sorteada, não estiver dentro das regras, aí eu faço sorteio de novo até a gente encontrar alguém que esteja dentro das regras, né, meus amores? Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui que você vai me ajudar muito. Me segue então no meu Instagram e no meu Twitter, vou deixar passando aqui pra vocês. O link do livro vai estar aqui na descrição se você quiser comprar na Amazon. Comprando por esse link você vai me ajudar muito. E obviamente se inscreve, né, pra você, além de concorrer ao concurso, ver todos os conteúdos e sempre ser notificado de quando eu postar alguma coisa. E no mais, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. De tudo, gente, vocês repararam que eu estou com um lookinho que é o look da Bella na formatura? Queria só comentar mesmo. Eu coloquei esse vestido azul escuro para fazer uma representação de Bella. A Bella que não é do Edward, a Bella que é dela mesma. Ai, gente, enfim.